Boa noite Jackson, boa noite Rodrigo, boa noite quem Boa noite. vai estar nos assistindo aí por esse final de semana. Estamos aí começando mais um Gole de Sexta, hoje é 27 de setembro de 2019, o dia que o Rodrigo Janot falou que ia dar um tiro no Gilmar Mendes e se matar depois. Cara, só o Brasil, vou te contar, bicho. O Gilmar Mendes mandou tirar o direito dele a andar. Ai, cara, tá difícil. Meu Deus do céu, Tá eu vou te difícil. contar. Tá difícil. Mas vou te falar, não é só o Brasil não, porque o Trump também liberou uma gravação que ele acha que foi a perfect call, a beautiful call. Não, aqui vamos combinar. Tá difícil, hein, cara. Sabe qual a conclusão que eu tô chegando, Jackson? O mundo tá elegendo gente que sofreu bullying e que tomou chifre a vida inteira. E aí tá dando isso, cara. É verdade, cara. Em tudo quanto é cargo, cara. Ou o cara, você vê na Inglaterra, ou o cara sofreu bullying, ou o cara tomou chifre, aí é isso. Bota todo o recalque aí pra fora. Negócio de maluco. Acho que o eleitor resolveu limpar essa parada de uma vez, cara. Fala, pô, ó, desculpa pelos anos de bullying na escola, pelos chifres tomados, e vamos eleger vocês. Aqui, essa semana ninguém morreu de tédio, né? Não. Começamos com a fala maravilhosa, a inauguração, né, do Jair Bolsonaro na ONU. Tivemos lá. Encerramos a semana ontem com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, teve as confidências do Janot, né? Imagina os próximos capítulos, né? Quais serão os próximos capítulos da novela do Janot, do livro dele? Impeachment de Trump, justiça... Cara, eu anotei aqui, vamos tentar hoje, né? Toda vez a gente quer que não consegue. Eu anotei alguns temas interessantes da semana. Na seara nacional, aí na conjuntura nacional, a gente teve, infelizmente, a tragédia da menina Ágata, que teve impactos políticos importantes. Aquela matéria, né, deixando claro que o Luciano Huck está se movimentando para ser candidato em 2022. Teve a sabatina e a assunção do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Teve também a ida do presidente do Senado ao Supremo Tribunal Federal, né, e segurando a votação da reforma da Previdência. E o que mais? Teve pesquisa Ibope. Teve pesquisa Ibope, teve a votação no STF ontem. Então, assim, coisa pra caramba no Brasil. Na seara internacional, a gente tem que falar dos dois grandes temas, né? O 11-0 do Boris Johnson na Suprema Corte Britânica e o impeachment do Trump. Mas tem um outro fato extraordinário que saiu agora há pouco. A primeira pesquisa na Espanha, incrível que pareça, o PSOE cresce, ao que tudo indica, com novas eleições. Mas vai crescer, porque as pessoas não querem, as pessoas não vão querer, assim, o Podemos está numa curva descendente, né? Não, pela pesquisa... Bem, depois a gente conversa, eu dou os números aqui que saíram agora há pouco. Tá, eu não estou acompanhando a Espanha, não. Eu estou o dia inteiro no Brexit e na CNN. Bom, vamos falar um pouco então do Brasil, né? Começando aí pela tragédia da menina Ágata, que teve consequências, né? Eu acho que teve duas consequências importantes. A primeira é que o governador do Rio passou a ser uma figura nacional para o lado ruim. Né? A gente tem que examinar esse assunto num conjunto. Mas vamos ouvir o Marcelo, faz a introdução. Eu acho que teve um impacto ruim, quer dizer, inclusive gente falando que ele tinha que ser julgado pela Corte Internacional. Então, é uma crítica profunda à política de segurança dele, que é uma política que não é novidade no Rio de Janeiro. Assim, não sei
há quantos anos o Rodrigo está no Rio. Mais de 10. Mas não é novidade. O Beltrame, no início do governo Cabral, começou do mesmo jeito. Né? Helicóptero, tiro de cima para baixo, gente morrendo pra caramba, não resolveu o problema do tráfico, não resolveu o problema da segurança na comunidade, morreu gente inocente, morreu policial, helicóptero caiu, e aí surgiu o PP. Né? E eu acho que assim, há uma crítica total. Inclusive o Dória se posicionando de uma forma muito inteligente, falando, olha, os índices aqui em São Paulo estão caindo e a gente não está com essa política, né, de falta de inteligência policial. Então, eu acho que esse é o primeiro impacto. O segundo impacto, na minha opinião, é a questão do excludente de ilicitude, né? Que o Congresso derrubou, a princípio, né, ou pelo menos a comissão derrubou o veto, e ao que tudo indica, vão derrubar o veto em relação a isso. Né? Então, assim, essa coisa de que policial teria carta branca para atirar sem se preocupar com as consequências, né, podendo argumentar que estava com medo, forte tensão, até esqueceu os termos lá do Sérgio Moro, isso, a princípio, eu entendo que o excludente de ilicitude vai cair, que era uma grande pauta, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha. Então, eu vejo essas duas grandes consequências e talvez uma que seria uma terceira, que é o posicionamento do Dória, né? Falando, olha, a Polícia de São Paulo está conseguindo indicadores e índices muito bons, né, na história de São Paulo, e a gente não está com essa política, não tem tanto policial morrendo, nem tanto inocente morrendo. E eu também faria até do próprio Jair Bolsonaro. Não sei se vocês leram hoje o general Augusto Heleno falando, olha, quem tem que responder sobre o caso ele falou a tragédia da menina Ágata, é o governador do Rio de Janeiro, não é o presidente Bolsonaro. Né? Quer dizer, mostrando claramente que, tira esse porco daqui, tem nada a ver com isso, isso aí não é o que a gente está falando. Então, acho que foi uma paulada em cima do governador, e até o fato dele ter ficado, né, em silêncio durante tanto tempo, e argumentando que era troca de tiro, quando todo mundo sabe que não era, enfim. Mas vamos lá. Fala aí, Rodrigo e Jackson. Posso começar, Jackson? Pode, vai lá. Não, primeiro, assim, eu acho que o Jackson pontua bem, e o Marcelo pontuou também, que essa estratégia de segurança pública não tem nada de novidade aqui no Rio. Né? Então, assim, Marcelo Alencar fez o mesmo, a Rosinha fez o mesmo, o Garotinho fez o mesmo, o Cabral, no início do governo, o Beltrame fez exatamente a mesma coisa. Enfim, até aqui, os resultados geralmente são resultados muito esporádicos, né? Os resultados vêm e depois recuam. Agora tem que fazer a análise política disso, que eu acho que o Marcelo pontuou muito bem. Primeiro, eu acho um oportunismo horroroso do Dória vir comentar sobre segurança pública. Nós temos a natureza dos nossos problemas de segurança pública são completamente diferentes, antagônicas dos problemas de segurança pública de São Paulo. Não tem comparação. Aqui nós temos brigas de facções, lá só tem uma facção, ou seja, lá o crime é organizado mesmo, aqui o crime é desorganizado. Aqui nós temos a questão das milícias, que não existe em São Paulo. Né? Então, assim, é um oportunismo do Dória entrar nesse campo, enfim, me parece que é a característica dele. Eu acho que tem duas questões que são importantes a gente refletir. Primeiro, o erro político de avaliação do governador, né, e do seu entorno. O governador ficou 48 horas sem emitir sequer uma linha sobre o tema. Né? Eu tomei o capricho, junto com a equipe da Fundação Getúlio Vargas, de fazer um levantamento ao sábado. Isso, sábado, 22 horas, tinha mais de 1 milhão de engajamentos e compartilhamentos na internet. 1 milhão. Né? Dos quais aí 15% eram compartilhamentos em sites estrangeiros, ou seja, isso contaminou também um pouco a imagem do governador no âmbito internacional. Né? Então, assim, tem um prejuízo, falou na segunda-feira, mas falou, me parece, já atrasado. E esses atrasos aí comprometem a imagem. E aí eu queria fazer aqui uma segunda avaliação, porque um quadro político, ele tem duas questões. Ele tem aquilo que eu chamo de atributos, que são atributos do próprio. Né? Então, o Witzel é um juiz, é um cara duro, são atributos que ele leva com ele a vida inteira. Agora, tem certas indexações que são construções políticas.
E no estudo que a gente fez da Fundação Getúlio Vargas, me causou ali uma preocupação grande. Porque 10% das menções ao governador indexavam uma palavra chamada racismo. Né? Ou seja, é uma indexação que pode ter um prejuízo muito grande lá na frente. Vou dar um exemplo de indexação, o Partido dos Trabalhadores. Né? O Partido dos Trabalhadores tem um atributo grande da luta da classe operária e tal. Ao longo dos anos, se construiu uma indexação de que foi um partido muito ligado à corrupção. Isso leva muito tempo para desindexar. Então, eu acho assim, o governador errou muito, a equipe dele e ele, por si também, errou assim, de forma grande. Agora, assim, vamos combinar. O problema da segurança pública do Rio não tem novidade alguma. O artigo da Denise Frossard, que o Jackson restaurou, muito bem, vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo. Infelizmente, essa é a característica da tragédia que nós vemos aqui no Rio de Janeiro. Aí falando um pouco disso, pegando desse ponto, e por que sempre vai acontecer de novo? Existe uma questão fundamental no Rio de Janeiro, não se resolve, que é a polícia. Essa é a discussão constante, permanente. A polícia ela não está preparada para esse enfrentamento, ela não tem os equipamentos necessários para esse enfrentamento, e os governos têm uma velocidade enorme para querer resolver o problema de qualquer maneira. Então, voltando um pouco, esse enfrentamento que o Marcelo Alencar fez, Marcelo Alencar tinha uma premiação, né? Que a gente chamou na época de premiação faroeste. O sujeito ganhava porque se matava pessoas. General Cerqueira. General Cerqueira. E aí você vai... Essa estrutura de segurança pública ela vai se desmantelando na mão da polícia. Marcelo e você lembraram bem a época do Cabral. A UPP nasceu por conta da revolta que causou a morte de uma porção de pessoas no Alemão, quando a polícia subiu de qualquer maneira. Eu me lembro que a gente estudava muito esse assunto na época da Denise, as imagens para mim eram muito fortes, de policiais... 19 pessoas que morreram numa operação de helicóptero. Foi. Então, tudo isso vai se acumulando e o governador sempre tem urgência. O Luiz Eduardo Soares, que eu sinceramente acho que é a pessoa que mais entende dessa questão policial, e muita gente acha que não porque está na esquerda, mas é o cara que mais escreve sobre isso, enfim, saiu com um livro agora muito bom, Desmilitarizar, que é um livro excepcional que ele lançou, mostrando a necessidade de se fazer uma mudança na polícia. Ele vem identificando e denunciando isso há muito tempo. Ou se modifica a maneira de lidar com as polícias, ou você não vai ter solução. O Garotinho, e aí tem um outro livro interessante do Luiz Eduardo, que é O Meu Casaco de General. Na época eu escrevi, no final do livro, ele diz assim, poxa, quanta ingenuidade. O Luiz Eduardo mostrou claramente naquele Meu Casaco de General a emergência do Garotinho. O Garotinho começou com a política de segurança certa, mexendo na polícia, organizando os movimentos sociais, aí recebe uma pesquisa que mostra que ele tem toda a chance de ser presidente da República, ele rompe com o Luiz Eduardo, faz um acordo com a banda podre da polícia para ser presidente da República. Então, essa é uma questão. Segunda questão, no caso da ACA, especificamente. Por que o governador só falou algum tempo depois? Porque ele tinha certeza que não ia acontecer nada. Exato. Que da mesma forma que morreram outros, morreu ela. Só que como começou a haver uma mobilização e uma reação muito forte, ele deve ter sido administrado naquele período para dizer, governador, chegou a hora que você tem que falar. Aí ele fala da pior maneira possível, ele bota um monte de gente na mesa e dá uma entrevista. Né? E aí o cara da Polícia Civil, junto com ele, defende uma coisa absurda, que é o seguinte, morreu, lamentável, lamento muito, mas eu vou continuar. E a leitura que a população faz dele é vou continuar matando, sim senhor. Entendeu? Eu acho que isso é muito... Pois é. No Rio de Janeiro, e aí o Rodrigo tem toda a razão, o aproveitamento do Dória é equivocadíssimo, porque o problema no Rio de Janeiro é muito mais grave que São Paulo. Até por dimensão geográfica. Até por dimensão geográfica. Gente, olha só. Essas favelas onde o crime se alojou, elas ficam por cima da cidade. Elas ficam dentro da cidade. Convivem diretamente com a realidade de todo mundo. E aí eu continuo defendendo aquilo que a Denise defendia muito quando foi candidata. Ou a gente parte para resolver no médio e longo prazo, ou esquece, não vai resolver. Eu acho o seguinte, só para concluir esse tema.
O governador demorou a falar, falou o pior que ele poderia ter falado, porque ele simplesmente reafirmou uma política que ele acha que estava sendo bem sucedida, né? E estava sendo apoiada. O problema é o seguinte, isso é que nem fadiga de material, uma hora a barragem explode. Isso aí. E explodiu. E ele não entendeu isso, né? Porque, assim, agora falando em termos de política pública e não de política eleitoral, você fazer uma política de segurança do tipo que ele está fazendo, de sair, enfim, colocando a polícia militar, entrando em comunidade que é dominada pelo tráfico e metendo bala, resolve a vida de quem? Melhora a vida de quem? Da comunidade, não. A comunidade... Porque o que seria ideal? Vamos tirar os traficantes que de alguma forma dominam, oprimem a população e vamos colocar o Estado. Em todas as comunidades, quando os traficantes entram, não é o Estado que está entrando. Quem está entrando é a milícia. Então, não resolve o problema da população dessas comunidades. Não resolve o problema no asfalto. A segurança no asfalto não muda nada com essas operações policiais nas favelas. Pelo contrário, quem trabalha com isso, quem já conhece o Rio de Janeiro, sabe que é pior. Quanto mais polícia tem na rua, mais bandido tem no asfalto. Na rua. Quanto mais polícia tem na favela, mais bandido tem no asfalto. Então, não resolve nem o problema da segurança, nem no asfalto, nem na comunidade. E fica nisso. A polícia entra, mata traficante, mata inocente, eventualmente consegue tomar o território, mas não ocupa, né? Acaba que quem ocupa é uma outra facção do crime organizado e resolve a vida de quem, né? E isso vai ficar cada vez mais indefensável e cada vez mais visível. Então, eu acho que foi um desastre para a imagem dele. Não, apesar do Mourão ter falado, fica aquela coisa de é uma casualidade, são, né, como dizem os americanos, são casualidades de guerra. Pelo amor de Deus, não é casualidade de guerra. Não tem casualidade de guerra nenhuma. Isso foi, assim, a percepção do policial de que ele pode fazer e nada vai acontecer. Se o tiro pegar no cara que ele queria pegar, que ele não sabia nem se era bandido realmente, a princípio, estava na moto. Se pegar, pegou. Se não pegar, vai pegar em outro. Só que agora... Então, assim, eu acho que ele está insistindo com isso, ele deve estar sendo mal aconselhado de permanecer dobrando a aposta. Vai acontecer de novo e cada vez vai ser pior para ele. Até uma hora que ele vai virar. Como aconteceu com o Cabral, porque tem uma diferença muito, muito grande. O Cabral, ele nunca foi o dono da política de segurança, nem para o bem nem para o mal. Então, quando morreram os 19 no Alemão, a conta foi pro Beltrame. Assim como quando a UPP deu certo, a conta foi para o Beltrame. O Witzel, ele mata no peito a política de segurança. Então, tá dando errado, vai para a conta dele. Ele até tirou o secretário. Não tem secretário. Eu acho que a UPP foi um belo... Eu acompanhei, eu estava na Prefeitura do Rio na época, quando começou ali com Santa Marta. A UPP é um belíssimo projeto, foi um belíssimo projeto. Inteligente, correto, preciso, realmente entrava uma polícia nova, ocupava o território, o Estado chegava, política social chegava, etc. O problema é que isso tem limite de recurso, tem capacidade do Estado entrar e não tem. E não dá. O erro ali foi quando, na eleição do Pezão, o Cabral inventou de, agora vai ter o PP no Rio de Janeiro inteiro. E aí não tem gente. E aí era uma coisa de mentirinha. Você ia na Rocinha, você tinha a UPP, 200 metros depois tinha esses meninos aí, esses moleques de metralhadora, de fuzil, de chinelo. Então era para inglês ver. Ô, Jackson, Marcelo, olha só como é difícil isso. Esse é um tema que ele tem muito pouca, na minha opinião, reversibilidade. Um fato como esse tem muito pouca reversibilidade do ponto de vista eleitoral. Ele tem na imagem e tal, não sei se no médio prazo isso acho que cicatriza também, tá, Marcelo? Acho que, porque, assim, tantos casos aqui no Rio de Janeiro, a timeline anda com tanta rapidez que as tragédias vão se sobrepondo às outras, enfim. Mas eu queria trazer um dado que eu achei muito curioso. Na terça-feira,
ao final da tarde, teve uma manifestação convocada por todos os partidos políticos de esquerda, movimentos sociais, nas escadarias da Assembleia. Tinha lá um ato até bom, tinha lá umas 2.000 pessoas e tal. Agora, interessante, o Marcelo Jackson, todos os parlamentares que tentaram ousar fazer uso da palavra foram vaiados. Todos. É claro, porque o Witzel está fazendo muito bem a articulação com a Assembleia. Você tem um presidente da Assembleia que é do PT, você tem um presidente da Comissão de Constituição e Justiça que é do partido do governador, o PSL dava apoio. Então, assim, as pessoas, assim, não tem na Assembleia... Eu acho que você não entendeu, Marcelo. Estava um conjunto de movimentos sociais das universidades e tal, e isso foi convocado por todos os partidos políticos de esquerda, de oposição ao governo, enfim, e todos os parlamentares do PT ao PSOL que tentaram fazer uso da palavra, as pessoas que estavam lá começaram a vaiar. Começaram a vaiar. Eu achei assim... eu acho que a expressão política deveria ser respeitada, mas foram todos vaiados. Ninguém conseguiu falar. Foi assim... mas isso aí é na Assembleia. Na vida, as pessoas... Vários candidatos... Não, Marcelo, mobilização. Tinha umas 3.000 pessoas, Marcelo. Ela não se posicionou. Então, acho que na vida foi muito mais derrota do que vitória para o governo. E aí, Jackson, o que você falou é importantíssimo. Como é que resolve isso, né? O artigo da Denise realmente é muito bom. Através da polícia. Só que, assim, a solução para o Brasil, né, ou para o Rio de Janeiro, era uma UPP de verdade e sem política, e o Cabral fez bem e depois destruiu tudo. A solução, ao meu ver, falando de política pública, é a federalização da segurança pública. É o que a gente defendeu, é o que a Denise defendia. Como foi feito na Colômbia, quando as polícias regionais e locais eram absolutamente dominadas pelos cartéis do narcotráfico. E aí, só concluir, federalizaram a segurança e conseguiram extirpar os mais problemáticos da polícia e durante muitos anos deu certo. Eu não sei como é que está agora, né, Jackson? Eu acho administrativamente é possível você federalizar a segurança pública. Politicamente, chegaram ainda mais no governo Bolsonaro. Marcelo, chegaram muito perto no governo do Lula. O grande problema é que convenceram o Lula de que ele não deveria assumir o tema. Foi quando ele demitiu o Luiz Eduardo Soares, porque a ideia era sistema único de segurança pública, era se federalizar, o governo federal assumir essa posição, reorganizar as polícias no Brasil inteiro. Esse era o modelo. O grande passo... Ele avançou muito nisso aí. Só que chegou uma hora, e por questão eleitoral e política, ele disse o seguinte: amigo, por que você vai trazer isso para o seu colo? Deixa isso com os governadores. Ô Jackson, Marcelo, todas as autoridades que estudam esse tema a fundo e que viajam ao mundo, o primeiro passo, na verdade, é carreira única na área de segurança pública. Primeiro passo, isso desmilitariza, isso traz sinergia, isso traz inteligência, enfim. Tem o artigo da Constituição, teríamos que mudar a Constituição, se não me engano, no artigo 114 da Constituição, que cria as duas polícias, né, competências estaduais, a polícia judiciária e a polícia ostensiva. Nós temos que ter carreira única, assim como é nos Estados Unidos, assim como é no Reino Unido, assim como é na França, ou seja, o cara que começa como soldado na rua, ele pode ser comissário, ele pode ser delegado, ele pode ser... E aí você está tocando num assunto que é muito importante, cara. Todo mundo diz que nós temos 2 polícias. A rigor, nós temos 4. Por que nós temos 4 polícias? Porque nas carreiras delas, elas são específicas. O sujeito que está na rua, o PM que está na rua, ele não chega a coronel. Nunca. Subtenente. Ele ali é o cabo, é o sargento que está na rua. Isso aí. Na Polícia Civil ainda é pior. Na Polícia Civil você pega um delegado, o cara que se formou em Direito, faz um concurso com 30 anos, 20 anos de idade, e vai comandar agentes que estão na rua há 20, 30 anos. 30, 20 anos. Macaco velho pra cacete. Passa por um curso rápido e passa a comandar agentes que estão ali, muitas vezes, aborrecidos com o fato de não chegarem no topo da carreira. O primeiro passo é carreira única.
Gente, vamos mudar de assunto, senão a gente não vai resolver o problema da segurança pública nem do Rio de Janeiro, nem do Brasil aqui. Mas, assim, para resumir, politicamente foi uma cagada para quem estava com ambição, ou quem está com ambição de ser candidato à presidência da República. Porque a direita do Bolsonaro ele não vai ficar, né? Bom, próximo assunto aqui que eu queria destacar é o discurso na ONU do Jair Bolsonaro, né? Antes eu queria só lembrar vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí, a Polícia Federal agora está fazendo busca e apreensão na casa do Janot, por determinação do Alexandre de Moraes. Deu no G1 agora. Para pegar a pistola? Deve ser, não sei. O Brasil é sensacional. É uma piada, cara. Ninguém morre de tédio aqui, cara. Ninguém morre de tédio. Não, ninguém morre de tédio. Mas vamos falar do discurso? Vamos falar do discurso. Vou abrir aqui. Eu achei o discurso um desastre. Assim, eu fiquei como brasileiro envergonhado pelo teor do discurso, completamente incompatível com a tradição diplomática do Brasil, de ser um país que era referência de paz e de neutralidade e de querer construir a paz mundial e a partir do multilateralismo e do diálogo fazer com que a civilização evolua. Foi um discurso absolutamente belicoso, defensivo e que, na verdade, assim, o que o Brasil ganhou com esse discurso? Nada. Né? O que o Jair Bolsonaro ganhou com esse discurso? Na minha opinião, nada. Ele novamente pregou para os convertidos, os ultra-convertidos, falou para a turma dele, enfim, botou os recalques todos para fora aí com Macron e companhia. O general Heleno deve ter vibrado, né? Deve ter achado maravilhoso, mas uma coisa meio paranoica, né? Mas, assim, para o Brasil, aqui fora, cara, assim, nos Estados Unidos que eu estava, aqui em Portugal, assim, foi uma coisa vergonhosa, assim, a cobertura da imprensa em relação ao discurso foi, assim, uma coisa da gente envergonhar de falar que é brasileiro. Vocês sabem que eu tenho opinião diferente, não vou nem entrar no... Sim. Você vai ter oportunidade de falar. Ontem até aconteceu. Eu acho que foi um discurso muito ruim. O Brasil não ganhou nada, ele pregou para os convertidos, quer dizer, reforçou ali o grupinho dele, não ganhou um voto a mais, fez uma sinalização interessante para o Moro, quer dizer, fez um carinho no Moro, que é um cara que ele depende para manter os 30% dele, os 25%, 30%. Mas alguém vai começar a sofrer, porque daqui a pouco alguém vai começar a entrar na justiça contra o Moro, vai falar que o Moro, né, como juiz, cometeu ilegalidade, tem que ser processado por isso. Mas ele fez um carinho no Moro, que eu acho que foi a única coisa realmente positiva do discurso. Eu queria fazer duas observações aqui. É isso. E assim, cara, falando de conteúdo, agora assim, a forma, bicho, será que o secretário de comunicação, o Fábio, né, por que ele não compra um óculos pro Bolsonaro? Para ele não ficar no teleponto. Não sei por que você está tão zangado com o Bolsonaro por conta da falta de óculos. Pior do que isso é o barbeiro dele, né? Porque o cabelo dele, ele tem um corte de cabelo, lá no final estava aquela coisa. Mas eu continuo dizendo aqui o seguinte, eu achei que foi um discurso, foi a cara do Bolsonaro, ali não tem nenhuma ilusão, ele é daquele jeito, não há falta de sinceridade nenhuma. Ele abordou todos os temas que o Brasil está abordando no momento. Mentiu muito. Não diria nem se mentiu ou não, mas eu gostei pessoalmente muito do discurso do ponto de vista do recado que ele deu. Gostei mesmo dele. Ontem, até quando eu estava lá com o Thiago Prado, o Thiago perguntou para mim qual a sua opinião sobre o discurso. Se eu gostei, ele me cumprimentou, se você é o segundo que eu encontro, porque eu também apanhei muito na redação, porque eu disse que gostei do discurso. O discurso foi a cara do Bolsonaro. Agora, eu como fui olhar todos os discursos para trás, eu acho que quem assiste à Assembleia da ONU, ouvindo os presidentes brasileiros, fica completamente atordoado. Por quê? Porque vem um presidente seguinte, nós acabamos com a direita, nós agora somos os socialistas, o socialismo assumiu o Brasil. Vem agora o presidente assim, enterrei o socialismo, agora nós somos liberais. Essa é a tônica do presidente da República que vão lá.
Eu não vi grandes diferenças entre ele e Lula, entre ele e Michel Temer. Eu não vi grandes diferenças. O que eu vi, aí a grande vantagem é o seguinte: aquele é o presidente que temos. Jackson. Não houve nenhuma armação, não houve nenhum retoque. Aquele é o presidente que temos. Jackson. Eu entendi. Me permite o Alexandre Garcia foi na mesma direção. O Alexandre levantou a bandeira dizendo o seguinte: o Alexandre chegou ao ponto de dizer que foi um discurso de um estadista. Eu não chegaria nem... Alexandre é suspeito, né? Pelo amor de Deus. Mas para te mostrar que existe uma opinião de um lado e de outro. Sim, sim. Assim, eu... Deixa eu falar. Quero falar um negócio. Vai lá. Acho que tem duas coisas que nós temos que nos acostumarmos com o Bolsonaro, né? A primeira questão do discurso da ONU não tem novidade alguma o presidente brasileiro usar da Assembleia Geral da ONU para falar para o seu país. Não tem novidade nenhuma. Então, assim, vamos tirar isso da nossa discussão, porque o Lula fez isso, o Michel Temer já fez isso, Fernando Collor fez isso, o Fernando Henrique Cardoso fez, todos fizeram. Então, não, todos fazem de todos os países. Todos fazem. Então, assim, ele dedicar aqueles minutos ali à agenda interna faz parte. A segunda questão é que eu acho que cada vez que o Bolsonaro é colocado à prova nesses grandes ambientes, nós achamos que nós vamos ter uma nova surpresa com o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro assumiu a política. Cara, ele é isso mesmo. Eu acho que assim, o Jackson coloca isso muito bem. A gente gostaria que o Bolsonaro não fizesse isso pela imagem do país, tá? Gostaríamos. Mas o Bolsonaro, em essência, é exatamente isso. Vamos nos acostumando que o normal é este, né? O excepcional, talvez ele fosse fazer uma mediação. O que eu acho, e aí me parece que é um erro enorme, é usar a tribuna da ONU para atacar outros países. Aí é uma tragédia, porque eu acho assim, você não vai encontrar na história das falas dos presidentes da República na ONU falas de agressão. Pô, ele agrediu a Venezuela, que mal ou bem está construindo um caminho, né? Ele agrediu Cuba mentindo descaradamente sobre mais médicos e diante de uma série de delegações internacionais que se utilizam dos médicos em Cuba. A Espanha, o Canadá, a África, enfim. Ele atacou gratuitamente a Alemanha e a França, que isso não tem o mínimo sentido. Para ele que diz que a maior vitória da história da diplomacia brasileira é ter assinado o pré-acordo União Europeia e Mercosul, atacar a Alemanha e a França, eu não entendo mais nada de diplomacia. Pois é uma idiotice. Aí a impressão, sabe qual que é? É o Júnior Baiano dando porrada no Messi. Aí ao fim, inventa. Aí são as coisas dos neoconservadores populistas. Inventam os inimigos, né? É a batalha de Tararé. Enfim, inventam um socialismo, que existia um socialismo no Brasil. Da onde? As pessoas dão risada disso. Aí, enfim, desconstrói o Raoni, que é uma figura mítica brasileira, que sempre representou bem o Brasil. Ou seja, humilha o Raoni na frente de toda a Assembleia Geral da ONU. Ou seja, e me veja bem, e ele quer duas coisas ali naquele fórum. Ele quer entrar na OCDE. Ele acha que vai entrar na OCDE atacando a Alemanha e a França desse jeito? Não entra. Ele acha que vai conseguir uma vaga no Conselho de Segurança da ONU desse jeito? Não vai. Então, assim, é uma tragédia. Eu acho que ele deveria ter feito um outro discurso. Se ele olha a agenda eleitoral que está se avizinhando para daqui 2 anos, o Brasil vai ficar abraçado com o Erdogan. Sobrará com parceiro para ele o Orbán e o Erdogan. Porque essa é a realidade. Então, assim, é um erro. Mas olha só, Rodrigão, o Erdogan não. O Orbán, tudo bem. Porque, assim, existe uma diferença entre esses, que eu diria, populistas de direita, que é o seguinte, o alinhamento com a Rússia, que foi, inclusive, por isso que o Salvini caiu. Sim. Porque o Bolsonaro é um populista de direita que está alinhado aos Estados Unidos. O Erdogan, ele está cada dia mais alinhado com o Putin. O Salvini também, com a China, com a Rota da Seda. Então, são populistas de direita, ambos, né? Anti-imigração, anti-integração. Eu estou falando do ponto de vista da caricatura, Marcelo. Do ponto de vista do isolamento. São presidentes que levam seus países ao isolamento. Estou tentando criar uma caricatura próxima aqui. Então, assim, entendi. Eu acho que para o Brasil, no curto prazo, o discurso dele fará muito mal. Fará muito mal ao Brasil. Ok, vamos para o próximo tema? Vamos.
Eu queria falar um pouco sobre a ida do Alocumbre e do Davi Alocumbre, presidente do Senado, ao Supremo Tribunal Federal, né? E falar também um pouco sobre... Aliás, antes, vou juntar esses dois temas depois. Vamos falar sobre o Ibope. O Ibope também tem muito o que falar, né? A tendência. Segue a tendência, segue perdendo popularidade, segue aumentando a rejeição, segue aumentando a desaprovação. Tem um dado sim, né, Marcelo? Porque, veja bem, tem um dado ali, enquanto o regular se manteve estável, praticamente nas últimas 3, significa que houve uma transição automática do ótimo e bom para o péssimo e para o ruim. Aquilo que os manuais nos dizem que, pelo menos, primeiramente, estaciona no regular para depois transitar... Não, foi direto. Foi direto. Mas assim, se você comparar com... Esse tipo de personalidade. Exato. Você começa amando e em determinado momento, como você tem uma paixão enorme, alguma coisa te desilude. E aí você pula direto. Não tem esse negócio, estou pensando. Mas assim, se você comparar com a pesquisa do Datafolha, ali a diferença entre o péssimo, entre o ruim e o péssimo e o bom e o ótimo, né? É basicamente a mesma, aumentou um pouquinho, né? Então, vai seguir a tendência. Eu acho que ele vai diminuir, a cada pesquisa vai perder um pontinho, 2 pontinhos. Porque o que acontece? Vou repetir o que eu sempre falo aqui. O bolsonarismo raiz, ele tem 10, 15% dos votos, né? Junta com a turma da Lava Jato, dá 25%, que seja. Esse sujeito teve... 55% dos votos, se eu não me engano. 56%. 56% dos votos. Esses votos vieram de onde? Vieram... O eleitor crítico que elegeu Bolsonaro foram os pobres do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que votaram nele porque... E sempre foram lulistas, votam no PT desde 2002 e deixaram de votar porque... se incomodaram, talvez, com a figura do Haddad, por ser muito acadêmico, o sotaque paulista. O Bolsonaro fez o trabalho bom de colar o Haddad a pautas identitárias, ideologia de gênero e tal. Esse cara tinha esperança da vida dele melhorar um pouquinho com o governo Bolsonaro. Não está melhorando, né? A precarização do trabalho aumenta, perspectiva de direitos previdenciários caem. Então, bicho, não adianta, vai sangrando aí, até a economia virar. Como eu acho que a economia não vai virar, eu acho que a tendência é ir para os 20% ao longo dos anos e se romper com o Moro mais rápido. E isso tem efeitos rápidos, né, Marcelo? Você estava falando antes aqui do Alcolumbre, que visitou o STF. O Alcolumbre, essa semana teve aí com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, um almoço em Brasília, onde ele falou abertamente que o Brasil, na verdade, vive um semi-parlamentarismo. Cada vez que o Bolsonaro perde, ele vai se isolando mais e mais e mais. E quem comanda o Brasil hoje, na verdade, é essa dupla aí, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Quem diria, né? O DEM voltou a governar o Brasil. É isso aí. O DEM que comanda o Brasil, a verdade seja dita. Porque todas as pautas, tirando a agenda econômica, que é comum, né? Que o DEM apoia a reforma da Previdência, apoia o teto de gastos, apoia toda essa agenda liberal na economia. Tirando isso, nada é aprovado, cara. Não, veja bem, tem 2 movimentos... Nada é aprovado, nada é aprovado. O Jair Bolsonaro, para revidar com a Folha de São Paulo, há 40 dias atrás editou uma medida provisória, não sei se você acompanhou, Marcelo, desobrigando as empresas de publicarem seus balanços em jornais de grande circulação. Isso tem um impacto grande. O que o Rodrigo Maia fez a semana? Mandou avisar. Não vou botar em votação e essa MP vai caducar. Ou seja, segue a vida. E ele não tem... Ele está falando de arma. E ele não tem base nenhuma para tentar botar isso na pauta, criar regime, enfim, para botar em votação. A mesma coisa, semana passada, ele fez um anúncio no Palácio do Planalto sobre uma carteirinha estudantil, ou seja, para
prejudicar o PCdoB, a UNE, enfim. O Rodrigo Maia já avisou, é outra medida provisória que vai caducar, ou seja, todas as iniciativas do Jair Bolsonaro que dialogam com essa agenda mais trash deles, o Rodrigo Maia está dizendo assim, não, aqui não funciona, né? A própria CPMF, a reforma tributária que vai ser aprovada, a reforma tributária do Rodrigo. Isso tem um motivo muito claro, que é a maneira de comunicar. O Jair Bolsonaro, ele transforma qualquer coisa em panfleto político. E isso dificulta a aprovação. A questão dos jornais. Pô, fantástico. Se você liberar, porque o custo disso é alto e tal. Mas no momento em que ele faz uma live, eu estou tirando para quebrar a Folha de São Paulo, para quebrar o Globo, ele dificulta a vida do presidente do Congresso. Quando ele diz, eu estou fazendo a carteirinha para esculhambar a UNE e esculhambar o PCdoB, o cara que está lá para aprovar tem uma pauta, amigo. Então eu acho que o problema do Jair Bolsonaro não são as medidas, é a estupidez dele, me desculpe, é uma estupidez a maneira com que ele apresenta a pauta. Mas aí não tem graça, né, Jackson? Pô. Aí não tem graça. A tática dele é fazer isso mesmo, esculhambar. Então, assim, é a tática política dele. Também não vai aprovar. Quem manda no Brasil? Quem manda no Brasil é o Congresso, não é ele. Cara, eu vou te falar uma coisa. Jânio foi embora por causa do Congresso, o impeachment quem fez é o Congresso, os 2 impeachment quem fez é o Congresso. Quem faz esse troço andar é o Congresso. É o Congresso. Quem trouxe a eleição direta foi o Congresso. Se ele não entender que o Congresso tem uma agenda, é muito fácil o Rodrigo Maia aprovar uma medida como essa dos jornais se o argumento for outro. Mas com esse argumento que ele arruma... Claro. Se fosse pela economicidade das empresas, digital, não faz sentido nenhum, tem papel. A tese é uma tese muito dialogável, por sinal. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou, assim... Aí o Jackson já elegeu o Rodrigo Maia várias vezes o craque. E eu vou falar o seguinte, eu discordo absolutamente da visão que o Rodrigo Maia tem sobre a economia do Brasil, o que o Brasil precisa para voltar a crescer. Mas, cara, que tranquilidade que deve dar a vocês que estão aí saber que tem um presidente da Câmara como o Rodrigo, que é um pacificador, né? Que é um cara que diminui a temperatura, que consegue dialogar com todo mundo. Assim, isso, cara, assim, o Rodrigo e o Alcolumbre ou Alucumbre? Alcolumbre. Eles dão um peso de estabilidade à República que sem eles, cara... Imagina se fosse o Major Olímpio, o presidente do Senado, e o Vitor Hugo da Câmara, ou o Eduardo Bolsonaro, presidente da... Caraca, cara! E já que você está falando no seu craque constante, que é o Rodrigo Maia... Não estou falando seu craque, mas não vou votar nele. Não sei se vocês assistiram, deve ter assistido, não sei, a conversa dele com o Bial. Eu cheguei a mandar uma mensagem para o César. Cara, que coisa fantástica aquela entrevista. Quer dizer, um sujeito, ele é um cara com muita consciência, não tem armação, né? Essa coisa, não existiu ali o jogo político, a manha. Foi muito sincero, muito direto, emocional ao extremo, porque ele é emocional, entendeu? Agora, você tem razão, cara. Agora, o Congresso é muito forte, irmão. Sempre foi. Sempre foi. Agora tem um risco aí, né? Governo fraco, Congresso forte. Tem um risco aí nessa história que eu acho que o Rodrigo tem que monitorar, que é o seguinte: a economia não vai, eu repito que eu falo todo o programa, a economia não vai decolar, nem com essa política econômica e nem com essas reformas. Você vê o que eu falo sempre, com toda a austeridade fiscal, com todas as reformas, com toda a política econômica liberal, a dívida pública brasileira subiu. Posso te ajudar, não? Só porque eu vou falar o seguinte: a economia não vai virar, na minha opinião. E não virando, qual vão ser as duas narrativas que vão aparecer? Vai ter a narrativa do Dória, do Rodrigo Maia, do Huck, do Alcolumbre, etc., que é o seguinte: nós temos um presidente radical que afasta os investidores. Quer dizer, eles vão continuar com o discurso da fábula da confiança, que o Brasil depende do investidor, que o investidor...
Vai continuar. E o presidente não consegue trazer o investidor. Que todas as agendas foram aprovadas e que o problema é o presidente. O presidente, por outro lado, vai dar uma de Trump, vai falar o seguinte: não, o Congresso é contra um monte de medida minha, não deixa aprovar um monte de medida provisória, não deixa. O Congresso está sempre me travando. Então, vão ter essas duas narrativas para explicar o que a degradação econômica do país vai acabar com o MACRI. Mas até agora ele não tem esse argumento, irmão. Esse argumento ele não tem. O Congresso está dando a ele o que ele quer. Tirando essas maluquices dele, o que ele está levando por dentro do Congresso, ele está levando. Mas ele vai acabar. Mas, assim, eu conheço, ele vai acabar deturpando a coisa. Mas aí o Congresso ele tem que provar, irmão. E não prova. Esse é o caminho de Jânio Quadros, caminho de Jânio Quadros. Não prova. Não tem prova disso. A prova que se tem é o seguinte: tudo que o Jair Bolsonaro está encaminhando ao Congresso, que seja consistente, está passando pelo crivo, pelo debate, pela discussão, está sendo melhorado, piorado, mas está sendo aprovado. Mas não é o Jair Bolsonaro. É tudo que o Paulo Guedes está propondo. Está indo. A agenda econômica do Paulo Guedes, a política econômica do Paulo Guedes, está tendo 100% de apoio do Congresso, ou mais. Muitas vezes é o Congresso que puxa o Paulo Guedes a fazer. Você colocou que o Jair teria o argumento lá na frente. Esse argumento para ele não vale. O que eu vejo muito de dificuldade... O Carlos Bolsonaro já está falando isso. Que o Congresso não deixa o presidente governar. E por isso o Brasil presta atenção como é que os agentes políticos estão tratando o Carlos Bolsonaro já. Ele é um idiota. Todos eles. O Rodrigo Maia, o Mourão, quando fala assim, Carlos Bolsonaro, cara, não vou comentar sobre esse cara está falando. Ele já passou a não ser relevante nesse processo. Mas ele fala para essa base bolsonarista. E ele fala com o pai. Então, assim, eu tenho clareza. Eu tenho clareza em 3 coisas. Primeiro, a economia não decola. O Jair Bolsonaro vai falar que a economia não decola porque o Congresso não ajuda ele, o Congresso não deixa ele governar, o Congresso não deixa ele governar, e o Rodrigo Maia, Dória, Huck e companhia vão falar o seguinte: olha, o Brasil não cresce porque a gente tem um presidente que afasta os investidores, porque é radical demais. Então, é isso que vai ser. A história, a narrativa... Eu não quero ser chato, eu acho que esse enredo não existe. Esse enredo não vai existir. A gente teve um probleminha técnico aí, vamos voltar a falar aqui, falar de Lava Jato aí. Eu acho que teve alguns fatos interessantes, né, Rodrigo? Primeiro ainda... deixa eu só citar aqui alguns, a gente depois fala do todo. Acho que teve a ida do Alcolumbre com uma comitiva do Senado ao Supremo Tribunal Federal, né, em função da busca e apreensão que foi feita no Senado, com o líder do governo, busca e apreensão essa que não tinha nem o aval da PGR, né, mas tinha do ministro Barroso. Então foi lá conversar com o Toffoli, e aí tinha aquela coisa da lava-toga, né? Ao mesmo tempo, eu acho que também faz parte da Lava Jato a sabatina e a nomeação, né, no Diário Oficial do Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, acho que está no mesmo assunto. Os vetos do Bolsonaro à lei de abuso de autoridade foram derrubados, e a votação ontem, né, o julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal. Acho que tem esses 4 temas relacionados à Lava Jato. Eu acho que tem mais 2, eu colocaria mais 2 temas aqui, Marcelo, na verdade 3. O primeiro tema, acho que é o que surpreende. O presidente Lula já teria direito ao semiaberto, e ele teve uma decisão particular dele de não requerer isso. Veja bem, os próprios procuradores da Lava Jato estão requerendo que ele vá para o regime semiaberto. Ou seja, tem aí algo acontecendo. A segunda questão, que ontem, por exemplo, teve a 66ª operação da Lava Jato e não mereceu sequer nota de rodapé. Ou seja, a fadiga dos grandes
meios de comunicação com a Lava Jato é expressa, enfim, na cobertura de ontem. E os áudios do Intercept dessa semana, enfim, eles colocam por água cada vez mais provas ilícitas vindas da Suíça para prender o Paulo Roberto para fazer delação, ou seja, ao que tudo indica, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai caminhar mesmo para suspender a Lava Jato. Não tem outro caminho, não. Qualquer república democrática já teria resolvido esse problema há muito tempo. Isso aí. Eu acho que há um desgaste enorme com as revelações da Intercept, né? Hoje o Aloysio Nunes falou que... O próprio Aloysio falou que foi... Aloysio Nunes, que depois do Serra era o cara que mais mandava no PSDB, né? Junto com o Alckmin e tal, falou que a Dilma caiu... Para nós, né? O Aloysio é um grande hipócrita, porque ele sabia disso tudo. Como a Lava Jato bateu no calcanhar dele agora, ele está atacando a Lava Jato. Enquanto não estava batendo no calcanhar dele, estava tudo limpinho, tudo bonitinho, ou seja... Pimenta nos olhos dos olhos refresco. Aquela coisa. O Brasil tem na bandeira ordem e progresso, devia ter covardia e hipocrisia, né? São hipócritas. Mas eu acho que é isso, quer dizer, tá claro que a Operação Lava Jato, né, e a gente fala isso já há muitos anos, era uma operação que tinha um alvo, né? E para atingir esse alvo, que não era apenas o PT nem o Lula, acho que era o alvo principal, sem dúvida, mas todo mundo que apoiava ele do ponto de vista econômico, apoiava, né, os parceiros econômicos do governo, os parceiros de comunicação do governo, todos foram alvejados. Então, e percebe-se hoje que, na verdade, para atingir o PT e o Lula, foram feitas uma série de irregularidades e o devido processo legal não foi respeitado. E isso está absolutamente evidente, né? Quer dizer, juristas do mundo inteiro, inclusive que eram amigos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje ainda mantém sua posição pró-Lava Jato, que já falam que tratou-se de uma farsa jurídico-midiática que prendeu o Lula, enfim, que modificou as eleições, levou à queda da Dilma e mudou a história do Brasil, né? E hoje a gente vê que as motivações não eram motivações republicanas, não eram motivações nem mesmo, né? Porque você fala, olha, a motivação era combater a corrupção e para isso eu vou cometer ilegalidades, mas nem isso era. Era, olha, para ganhar dinheiro com palestra, para conseguir uma nomeação de ministro supremo, para virar uma figura nacional, para ser candidato ao Senado, eu vou fazer tudo isso. Tem um problema aqui que o Bolsonaro vai enfrentar logo ali na frente. O ano que vem, quando o Celso Mello se aposentar, ele vai ter que indicar, se ele cumprir o acordo, ele vai ter que indicar o Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que hoje o Sérgio Moro não passa no Senado Federal. E não passando no Senado Federal, o Sérgio Moro é candidato a presidente, o que praticamente inviabiliza qualquer tentativa do Jair Bolsonaro de reeditar uma disputa simbólica com a esquerda. É a questão das raias, né? Rodrigo, tem um problema de economia política aí que vai dar uma dor de cabeça danada para o Jair Bolsonaro. O Jackson fala que eu sou futurólogo. Cara, esse é um negócio que eu não me arrisco a prever, sabia? O que vai acontecer daqui a um ano com a saída do Celso de Mello. Eu acho que é absolutamente imprevisível o que vai acontecer. Tem dois candidatos ao cargo agora. Tem dois candidatos ao cargo. O Aras e o Moro. São dois candidatos ao Supremo. Não, o Aras não. Dependendo do lado que o Jair for, vai dar certo ou dar errado. A questão fundamental, o Aras passou bem tranquilamente no Senado Federal. Não, passou e deu um show, tá? Foi muito e bem. Deu um show. Eu passei. Agora, ali dentro tem de tudo. Só não tem uma figura representada no Senado Federal nem no Congresso. Estúpido. Ninguém ali pensa no dia seguinte. Todo mundo pensa 10 anos na frente. Exatamente. Então, hoje tem o páreo disputando com o Sérgio Moro, o Supremo. Tem mais um cara disputando com ele.
Outra coisa que para mim é muito importante, muito relevante nesse processo da Lava Jato, ela começou de uma maneira, e aonde é que ela começou a morrer? Quando o Moro sentou na cadeira de ministro. Ali foi o sinalizador, irmão, porque ele politizou algo que, apesar de ser político, não estava sendo percebido como tal. Ponto. Não, é verdade, Jackson, mas eu acho o seguinte, com as revelações da Intercept, mesmo que o Moro tivesse permanecido como juiz... Não teriam importância nenhuma. Teria importância nenhuma. Teria. Teria importância nenhuma. São coisas muito graves. Cara, mas... São coisas muito graves. Pensa comigo. Vamos ver, ela viria, aconteceria dessa forma, envolveria um juiz federal em Curitiba, num quadro em que a justiça como um todo decidiu pelas punições, o Tribunal Superior decidiu, chegou ao Supremo e decidiu. Era um juiz de primeira instância. A questão maior é que o Intercept envolveu o ministro da Justiça, que chegou àquele patamar de ministro da Justiça vindo de lá. Então, hoje, é muito mais difícil para eles justificarem isso. Eu continuo na posição achando que nada disso atingirá o Moro do ponto de vista popular. Eu ainda vejo o Moro como um Macron brasileiro. Na hora que ele se desvincular do governo do Bolsonaro, ele é um candidato fortíssimo à presidência da República. Isso eu concordo. Fortíssimo. Só se ele não quiser. Se ele não quiser... Jackson, eu acho que aí é um xadrez complicado. Outra coisa, só para terminar o raciocínio, outra coisa importante. O Bolsonaro, ele pode ser um boçal, mas idiota também não é. Então, quando ele vai à ONU, a nível internacional, e a única figura citada por ele, o governo dele é o Moro, é porque ele já entendeu. Claro. O peso desse problema para ele. Claro. Entendeu? Então, para mim, está muito claro que existe um jogo político acontecendo. Na esquerda, existe um jogo político já acontecendo com a entrevista do Rui à Veja, com a entrevista do Paulo ao Valor Econômico, com a entrevista do Flávio Dino ao Roda Viva, a esquerda, a entrevista do Fernando Haddad que assistiu Bob Fernandes. A esquerda está se organizando de um lado. Quem será o candidato à direita? Moro ou Bolsonaro? Veja bem, em cima dessa reflexão, que evidente o Marcelo coloca, tem muito tempo para as coisas acontecerem. Mas, refletindo um pouco da tua fala aqui, Jackson, você pensa o seguinte, daqui a um ano o Senado Federal, o Senado da República vai estar diante do Sérgio Moro para indicar ele ao Supremo Tribunal Federal. Isso. Eles terão duas opções. Vão partir do pressuposto que ele sobreviva até lá e que o Jair cumpra o acordo. São duas preliminares. Isso. O centro político e a esquerda podem ter a seguinte opção. Se jogar o Moro para o Supremo Tribunal Federal, tiramos um cara da agenda eleitoral e deixamos o Jair correr sozinho naquela raia dele. Isso. Se o Jair estiver mais ou menos bem, eles podem dizer o seguinte, vamos criar uma confusão para o Jair. Não vamos aceitar esse cara, vai ser a primeira vez na história que um indicado ao Supremo Tribunal Federal não é aprovado pelo Supremo e devolve a bola para o Jair. E esse cara potencialmente é candidato pelo Patriotas, algum daqueles, ou Podemos, enfim. Ou seja, daqui a um ano, a turma vai ter a oportunidade ou de prejudicar a campanha do Jair Bolsonaro ou prejudicar a campanha do Jair Bolsonaro. Ou seja, está tudo na mão daquele grande centro político que o Jair não comanda. Isso. Eu acho o seguinte, eu acho que o Moro, ele ainda é um cara muito popular no Brasil, mas eu acho que com o tempo, com as revelações cada vez mais profundas da Intercept, a popularidade dele vai acabar caindo. Eu discordo do Jackson. Politicamente, ele é um sujeito completamente isolado. Sim. Completamente isolado. Ele hoje só depende do Bolsonaro, politicamente, para sobreviver. Nem depende mais do Bolsonaro. Ele está isolado ou não? Ele se mantém dentro da disputa política, do cenário político, porque ele está no governo. Porque ele é um cara que não é querido nem pelo DEM, nem pelo PSDB, por ninguém. Nem pela esquerda. Só ele é um cara que... Só o Álvaro Dias. E é um cara que as coisas estão aparecendo contra ele,
de ações que estão falando que, enfim, ações ilegais que ele cometeu como juiz. Então, é que nem a história da barragem, que nem a história do Witzel. Uma hora, essa barragem pode quebrar. Entendeu? Só se descobrirem, só se comprovarem que ele é desonesto. Marcelo, isso eu assino embaixo. E eu não estou trabalhando com pesquisa, mas nada disso. É só convicção. É convicção mesmo. Minha convicção é o seguinte: a população, com relação ao Moro, pode aparecer intercepto, pode aparecer o que for. Ele é o cara que botou os ladrões na cadeia num país que ninguém prendia. Mas, Jackson, olha só, vamos falar de... Vamos entrar em 2022, então, e parar de falar de Lava Jato. Hoje, você tem um candidato na esquerda, você vai ter o Ciro, você vai ter o candidato do PT, Lula ou quem quer que seja, e quem vai para o segundo turno é o candidato do PT. Ponto. E você vai ter, do outro lado, você pode ter o Huck, o Dória, o Bolsonaro, o Witzel e o Moro. Se todo mundo for, é imprevisível, absolutamente imprevisível, falar quem é que vai para o segundo turno. É claro. Absolutamente imprevisível. Né? Então, assim, o Moro, se sai, é candidato... Imprevisível. Não falaria que é candidato fortíssimo. Se ele se mantém com o Bolsonaro como vice do Bolsonaro, substituindo o general Mourão, que seja, você cria mais uma força ali nesse lado da direita, assim, direita mais perto da extremidade. É um cenário possível, né? E aí, Huck e Dória, se um dos dois não vier, o outro pode engolir esse cenário de Moro com Bolsonaro. Se os dois vierem, pode dividir. Também fica imprevisível. O que eu acho é o seguinte: o Bolsonaro, ele morde e sopra, né? Ele quer o Moro perto porque ele sabe que o Moro é importante para ele. O Moro tem 10, 15% dos votos aí de hoje que aprovam o Bolsonaro, que se romper vai sair. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Bolsonaro tem a expectativa do Moro acabar derretendo em função de tudo que está acontecendo no Supremo, com a Intercept, etc. E aí, o Moro sai do tabuleiro, sai com uma figura tão relevante. Então, assim, é meio imprevisível saber o que vai acontecer, eu acho. Eu acho que hoje é muito difícil falar quem dentro desse campo que vai de Huck, Dória, Moro, Bolsonaro, quem que vai para um segundo turno em 2022. Hoje eu não tenho como você tem condições de fazer isso, porque você tem uma eleição no meio do caminho, você tem um monte de coisa acontecendo, é imprevisível mesmo, imprevisível. A única coisa que eu sempre coloco, e é a minha convicção, é de que o que está acontecendo não derrete o Moro 1 milímetro. Tem que acontecer outra coisa. Isso que está aí... Não acho não, Jackson. Para ele e zero é a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Ele é o cara que botou o ladrão na cadeia. Jackson, eu só queria divergir um pouquinho o seguinte. Você tem que pensar que o voto do Jair... Tem o voto do núcleo duro do Jair com o Marcelo. Você pega antes da facada, 20 dias... Pega junho, julho. O Jair tinha entre 15 e 17 pontos. Esse era o núcleo duro do eleitor anti-establishment que estava dado. O que leva ele à eleição é um conjunto de coisas, entre aquelas, o voto antipetista. Né? Você está supondo, que eu acho assim, tendo a concordar com o Marcelo, que esse voto antipetista ele transita para o Moro. Eu acho que ele não transita para o Moro, automaticamente. Alguma parte eu acho que vai, mas esse voto eu acho que ele ganha uma dispersão. Esse voto antipetista, que eu acho que eu calculo em 30, 35 e tal, ele cria uma dispersão enorme aqui. Porque ele vai do Witzel, ele vai ao Dória, ele vai ao Huck. Então, assim, eu acho que aí, numa raia... Nós estamos falando de 8 pré-candidatos hoje, né? Difícil falar. Nós temos aqui o Witzel, o Moro, o Jair, o Dória, o Huck, o próprio Flávio Dino, que está se colocando. Aí no PT tem 4 candidatos. O Lula pode ser candidato se a sentença que foi dada a ele for
anulada. Anulada. O Jacques Wagner pode ser candidato, que é uma figura que transita muito bem no Nordeste. O próprio Rui já disse que gostaria de ser. O Haddad pode vir a ser. Tem mais o Ciro, ou seja, nós temos 8 candidatos robustos, tá? Tirando o Flávio, que é o menorzinho, mas nós temos 7 candidatos para cima de 10 pontos. Né? Então, assim, é uma eleição que tem uma configuração muito complexa. Mas eu acho que o Moro não é um grande player aqui nesse jogo. Rodrigo, eu acho o seguinte, vou dar minha previsão aqui. Vai ter violão hoje aí? Tá tocando violão agora, vê se pode. Ó. Que coisa mais linda, roxo o violão, que legal, que lindo. Minha roqueira. Tá até com a paleta. Tá, claro. Tá pronto, é só tocar agora. Tá no ritmo do Rock in Rio. Né, Manuel? Cara, eu acho o seguinte, a gente vai ver ano que vem, uma coisa que eu já falei em outros programas, a gente viu 2016, aquele livro, A Eleição Disruptiva, eu acho essa expressão disruptiva muito ruim, porque disruptiva significa assim, olha, ela rompeu com o sistema e esse sistema não pode ser regenerado, né? E isso não existe. Então, o que eu acho? 2016, né, eu participei de uma eleição, graças a Deus fui vitorioso nessa eleição que eu participei. Foi uma eleição que mostrava ali o início do quê? O início do esgotamento com a política. Né? E aí surgiu Calil, Dória, o Crivella, que era uma figura, não era um outsider da política, mas era um cara fora do mainstream da política, né? Era mal ou bem, era um anti-establishment. E ali você começa esse processo. Esse processo, ele chega ao clímax em 2018, com a eleição do Bolsonaro, né? 2020, a minha tese é que não vai ser mais uma eleição de esgotamento da política, vai ser um esgotamento da polarização, e principalmente o início de um esgotamento da polarização e o início de esgotamento da incompetência administrativa e da falta de resultados. Então, as pessoas tendem a procurar figuras que já entregaram alguma coisa no passado. Eu acho que esse processo vai acontecer em 2020 e vai culminar em 2022. E eu vou longe. Se o Lula for candidato, se o processo do Lula for anulado e ele for candidato, ele ganha a eleição. Provavelmente. Ele ganharia em 2022. Se o Lula anular o processo do Lula, o Lula puder ser candidato, ele ganha a eleição em 2022. É uma aposta. É mesmo. Porque, para mim, vai ser isso. E aí o PT erra. O PT tem errado numa coisa, que é o seguinte, o PT tem falado os governos do PT. O PT está cometendo o mesmo erro que o Aécio cometeu no segundo turno em 2014. O Aécio, quando passou a Dilma, passou a Dilma, todo mundo ali falou, o Aécio vai ganhar a eleição. É ou não é? Não, eu não. Aí eu vi a entrevista aí eu vi o debate do Aécio. Não, ele passou a Dilma bonito, ele estava com 54 a 46 na primeira sondagem do segundo turno. E aí eu fui ver aquele debate dele com ela na Bandeirantes e falei, o Aécio vai perder a eleição. Por quê? Porque ele, em vez de dar porrada no governo Dilma, ele começou a falar nos governos do PT. E aí, bicho, ele entregou de bandeja para o João Santos, é para comparar governo do PT com o PSDB, vamos lá. E aí, foi mole virar o jogo. E o PT está cometendo o mesmo erro agora. Em vez de falar do governo Lula, dos resultados do governo Lula, dos 8 anos do governo, está falando dos governos do PT. E a Dilma, por mais que a imagem dela, do ponto de vista político, seja regenerada ao longo dos próximos anos, que é possível que isso aconteça, o governo dela é muito mal avaliado, cara. Então, você está trazendo para dentro um problema que não precisa trazer, necessariamente, né? Então, acho que há um erro de comunicação do PT nessa coisa de falar os governos do PT em vez de falar os governos do Lula. Mas só para, repetindo e concluindo, eu acho que 2020 é uma eleição onde as pessoas vão buscar quem já deu resultado, quem já entregou, vai começar esse processo,
e 2022 vai ser o ápice do processo. E se o Lula for candidato, dados os resultados do governo dele durante 8 anos, ele tem chances enormes de ganhar a eleição. Enormes de ganhar a eleição. Vamos avançando aqui, que nós estamos mais de 1 hora de programa, vamos? Vamos lá. Caminhando para o final. E a novela mexicana do Reino Unido? Cara, o Reino Unido, eu não vou nem falar que o Boris Johnson foi o pereba da semana, porque ele foi o pereba, a jogada errada foi um tempão atrás, né? Ele só tomou a paulada essa semana. Mas eu, diferentemente das pessoas, assim, ele tomou de 11-0 na Suprema Corte, que a Suprema Corte falou que a decisão dele foi... que a decisão dele não, que o aconselhamento dele para a rainha foi fora da lei, outlaw, né? E que o parlamento nunca foi fechado, que o presidente da Câmara, né, o Speaker of the House, tinha que considerar que o papel que o ordenador da rainha levou lá era um papel em branco. Cara, a presidente da Suprema Corte Britânica falou isso. Ele deve considerar que aquilo era um papel em branco. O parlamento nunca foi fechado. E aí o John Bercow falou, isso não é, eu não estou reconvocando o parlamento, eu estou fazendo resumption, quer dizer, está retomando o parlamento. Né? Porque ele nunca foi... Um fato interessante é o seguinte, por que o Supremo decidiu assim? Porque ele mentiu para... Mentiu a rainha. Essa é a narrativa que a oposição está falando. Ele mentiu para a rainha. Na verdade, o que errou... Eles preservaram a rainha, e derrubaram... Para aqueles que tinham decretado o fim da democracia, a democracia ressurgiu no berço. Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, não existe uma Constituição da Grã-Bretanha. A Constituição, quando eles falam The Constitution of Britain, of the United Kingdom, é a história da Grã-Bretanha. A história legal da Grã-Bretanha, é o conjunto de tudo, da jurisprudência, das leis, de tudo. E tem uma coisa que é basilar na política britânica, que é a soberania do parlamento. Nada está acima da soberania do parlamento, nem a soberana. O parlamento é soberano. E quando o cara vai e fecha o parlamento, dando uma desculpa, eu falo, não, você não pode fechar o parlamento, né, a seu bel prazer. E aí, enfim, só que agora eu acho que o jogo mudou um pouco. As pessoas não estão vendo isso, mas eu estou vendo. O Boris Johnson está dobrando a aposta dele. Qual é a aposta dele? Olha, a Grã-Bretanha vai sair do Brexit, vai sair da 31 de outubro. Ah, mas tem uma lei dizendo que ele não pode sair sem acordo. Ele vai sair sem acordo. Porque, Marcelo, não tem como. Ele não tem como fazer isso, Marcelo. Ele tem, cara. Rodrigo, o pior de tudo é que ele tem. Tem não, ele vai ser preso se fizer isso. Ele vai ser preso. É isso, mas é isso que ele vai fazer. O cálculo político dele é esse. Ele vai fazer o seguinte, eu vou ser processado, vou ser preso, mas eu vou entregar o Brexit. E aí, com isso, ele anula a extrema-direita, que é o partido do Brexit, do Nigel Farage. Ele anula isso e ele vira o líder, cara, de 40% do eleitor que quer sair independentemente de acordo ou sem acordo. E vira uma figura fortíssima. E aí ele vai ser preso, vai ser uma coisa parecida com o Lula. Vai estar preso, processado, mas vai concorrer à eleição em novembro, vai ter voto pra caramba. Então o cálculo dele está correto, na minha opinião. Agora ele está começando a agir corretamente dado. Você está me dizendo que o Boris Johnson vai romper a tradição do Reino Unido do bipartidarismo? Não estou dizendo que ele vai romper, não. Estou dizendo que ele vai enfrentar o sistema legal, ele vai aceitar ser processado, eventualmente preso, para marcar a posição e virar um mártir dos eleitores do Brexit, mesmo sem acordo. Que não é pouca gente, é 40% da população. Eu acho que o sistema do Reino Unido vai dar conta de resolver os seus problemas ali. Ele não tem, na minha avaliação, ele não tem... Só tem uma solução, Rodrigo. Só tem uma solução que eu acho que o parlamento ainda não se tocou, que é o seguinte: vamos aprovar uma lei
convocando um novo referendo com a população agora, se ela aceita um Brexit sem acordo. É o que o Tony Blair falou. O Brexit sem acordo perde. A narrativa do Boris Johnson de falar que eu represento o povo, o parlamento está descolado do povo porque não está cumprindo uma determinação do povo no referendo, ele morre isso e ele se ferra. Só que eu estou achando que não está tendo articulação política para provar isso. Os caras estão, da boa fé, achando que o Boris Johnson não vai amarelar. Eu acho que politicamente o melhor para ele é não amarelar. É ir, não entregar, porque na lei, a Grã-Bretanha, na lei não é da Grã-Bretanha, não, na lei da União Europeia, a Grã-Bretanha deixa de fazer parte. Na tradição do Reino Unido, nunca um primeiro-ministro, em tão pouco tempo, criou tantos problemas que nem o Boris Johnson. Não. Nenhum. Então, assim, eu parto do pressuposto que o próprio Partido Conservador tomará uma posição mais aqui à frente. Porque isso destrói o Partido Conservador, Marcelo. Não, Rodrigo, eu acho que são os ingleses, cara. Os ingleses são os ingleses, eles não vão nessa onda. Rodrigo, eu acho que é o contrário. Se esse cara for peitar, ele vai se acabar. Se ele for peitar, ele vai se acabar. Vai se acabar. Eu acho que é o contrário. E ele ganhou numa contingência. Ele não era o número 1 da fila do Partido Conservador. Mas, Rodrigão, longe disso. Para pensar o seguinte. Vocês trabalham com isso. Vai ter eleição em novembro. Ponto. Vai ter eleição em novembro. Se ele não está trabalhando para ter acordo, esquece que vai ter acordo, não vai ter acordo, tá certo? Se ele chama a lei que falou que se não conseguir o acordo, a Grã-Bretanha adia, ele está chamando de Surrender Bill. 2 meses. A lei da rendição, ele está transformando em guerra o negócio. Guerra com a União Europeia. Se ele amarela e vai lá e consegue um adiamento, ele vai ser destruído na eleição em novembro. Marcelo, mas eu acho que ele já está caminhando para a desintegração política. Deixa eu só concluir. Ele vai ser destruído na eleição em novembro, ele e o Partido Conservador, porque os votos dos Leavers, dos pró-Brexit, inclusive sem acordo, vão todos para o partido do Brexit. Se ele amarela e adia, ele se ferra politicamente. E se peitar, se ferra também. Se ele peita, ele não vai ter esses votos. Ele não vai ter esses votos, não, Marcelo. Não vai ser, Marcelo. Pode escrever. É aposta, hein? É aposta. Se ele peita, ele vai ser processado, mas ele vira um mártir. Não vira mesmo. Ele vira fora da lei. Na Inglaterra, ele vira um fora da lei. Na Inglaterra, ele vira um cara que se levantou contra a tradição. Eu acho que, sabe o que pode acontecer? Eu acho que pode acontecer o seguinte: vocês devem ter ele se torna quase que inelegível. Ô Marcelo, você deve ter mas ele segura o voto do Partido Conservador. A decisão da Suprema Corte do Reino Unido, ela é destrutiva politicamente para o Boris Johnson. Se ele enfrentar aquilo ali, mais uma vez, ele é desintegrado pelo Partido Conservador. O Partido Conservador não vai dobrar essa porta. Mas ele já cumpriu. A decisão foi... A decisão da Suprema Corte... Peraí, deixa eu só fazer. A decisão da Suprema Corte não tem nada a ver com o Brexit. Tem a ver com a suspensão do parlamento. Sim, mas eu estou dizendo... Inclusive, a decisão foi tão inteligente que ela falou o seguinte: o primeiro-ministro não precisa fazer nada. Ele não precisa reconvocar o parlamento, nem mandar uma carta para a rainha. Nada. O parlamento nunca foi fechado. Então, você pode continuar com ele. Você pode continuar com ele como pereba. Ele vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Se ele não entregar o Brexit, se ele não entregar um acordo, ele peitar, ele vai estar descumprindo uma lei do parlamento, não uma decisão da Suprema Corte. E a jogada dele é falar o seguinte: olha, o parlamento não está representando o povo quer uma coisa, o parlamento está fazendo outra. Marcelo, ele vai levar com isso 40% dos votos, cara. Marcelo, porque o medo dele e o medo dos conservadores não são os trabalhistas nem os liberal-democratas. O medo deles é o partido do Brexit, é o partido da direita deles. Eu
A gente só vai saber quando acontecer, mas a tradição ali, se ele peitar, ele vai ser um fora da lei. Vamos ver, vamos ficar gravado. Eu dobro a aposta. Vai ganhar mais prazo para fazer a saída e lá na frente, na próxima eleição, ele é desintegrado pelo próprio Partido Conservador. Bicho, se ele faz o adiamento, o Partido Conservador vai ser destruído em novembro. Se ele faz o adiamento conforme o parlamento determinou, os votos que hoje são do Partido Conservador vão, assim, vou te falar, metade ou mais, 60% vai para o Partido do Brexit. Vamos lá, vamos aguardando agora, só aguardando para ver. Impeachment. Posso fazer um comentário rápido sobre a Espanha? Pode. Então, ao que tudo indica, vamos ter eleições novamente na Espanha. Saiu a primeira pesquisa hoje de projeção. O PSOE teve na eleição passada 28 pontos, a projeção é que ele teria hoje 34 pontos. Tá? O Podemos teve 14, teria 15, ou seja, manteve-se na margem de erro. O Partido Popular cresceria 1 ponto, sairia de 16 para 17. Um dado interessante, os Cidadanos sairia de 15 para 12, ou seja, perderia 3 pontos, que ao que tudo indica, transita lá para o PSOE. E o Vox de 10 cai para 7,5. Ou seja, ao que tudo indica, o PSOE aumentará sua representação para formar o governo. Mas vai continuar sem conseguir formar, né? Muda nada. Não muda nada. Vai continuar precisando fazer alguma aliança. Ele vai virar o Netanyahu. O Sanches vai virar o Netanyahu. Eu acho que a intensidade da relação com os Cidadanos, que foi impossibilitada por conta das falas ao final do processo eleitoral, acho que há uma tendência nessa segunda volta eleitoral diminuir as tensões ali. Sim. Eu acho que o PSOE e o Sanches já compreendeu que ali com o Podemos eles disputam a mesma faixa, portanto o Podemos não vai dar a eles o que eles precisam. E eu acho que ele deve caminhar, enfim, para uma agenda ali com os cidadãos de responsabilidade fiscal. Só com os cidadãos eles não vão também. Mas aí ele faz aliança com os partidos nacionais, os partidos da Catalunha. Mas aí os cidadãos não entram. Cidadãos não entram. A grande bandeira dos cidadãos é a integração territorial. Enfim, tem muito jogo para jogar ali, né, Marcelo? Eu acho assim, o Sanches ele errou lá atrás. Ele tinha que ter costurado um governo com os cidadãos e com o Podemos lá atrás. Quando ele abriu mão de costurar com os cidadãos e foi só para o Podemos, ele ficou refém do Podemos. E se ferrou. Vamos lá, craque pereba da semana? Porra, e o impeachment do Trump? O impeachment do Trump. Vamos lá, o impeachment do Trump. Tá na moda esse negócio de impeachment. Cara, já está aí o meu pereba. Pronto. Vamos falar do pereba, também é meu pereba. O Trump, cara, vocês sabem a história, né? O cara ligou para o presidente, o Trump ligou para o presidente da Ucrânia. Primeiro, ele não permitiu que o vice dele, o Mike Pence, fosse a posse do presidente da Ucrânia, para fazer um jogo, coisa de mafioso, de negociador de terreno. Não mandou o vice-presidente para a posse, para dar um susto no cara. Não liberou 400 milhões de dólares que estavam previstos para ir para a Ucrânia, para a questão da defesa, né, da Rússia e tal. O cara, no dia 25 de julho, ele liga para o cara e fala o seguinte: olha, parabéns, torcendo por você e tal, mas eu queria que você fizesse um favor para mim. Um favor. Ele falou a palavra, um favor. E indicou que era investigar o filho do Biden e o Biden na Ucrânia, que o filho do Biden era diretor de uma empresa de petróleo, de gás da Ucrânia. Cara, e aí? Assim, é pior que o Watergate, na verdade. É muito pior que o Watergate, porque envolve uma autoridade do exterior, envolve uso do poder público, né, do poder dele de presidente para arrebentar um potencial candidato do outro partido, e envolve cover-up, né, acobertamento da ligação, porque essa ligação não tinha nada de segurança nacional, não tinha nada que tratar de segurança nacional, tinha que seguir um roteiro. E ele, por ter falado a merda que falou, os próprios conselheiros dele botaram como se fosse uma ligação de alta confidencialidade, de segurança nacional. Então, cara, o circo está armado.
a chance dele ser impedido, apesar de precisar de 2/3 do Senado, eu acho que CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, né? Ele pode realmente perder o mandato ou renunciar. Existe essa possibilidade. Aliás, vou lhe falar uma coisa. Se eu fosse um republicano hoje, o que eu faria era abandonar o Trump, porque o Trump nunca foi republicano, está com pouquinho, as chances dele, ainda mais com esse escândalo, cada vez diminuem mais para ele que vem. Porra, era hora de falar, bicho, ó, você não vai ser... Aconteceu isso com Lyndon Johnson e com Harry Truman dos Estados Unidos no passado. Não conseguiu, apesar de presidente, não conseguiram ser candidatos à reeleição. E pode acontecer com o Trump. O próprio Partido Republicano pode segurar o Trump na reeleição. Então, vamos começar, para mim, é o pereba da semana. Porque, além do mais, o cara divulgou o negócio achando que não tinha... Só que essa coisa da era da pós-verdade, né? Mas, o Marcelo, ele não tinha outro caminho a não ser ele divulgar, né? Sim, acelerou muito. Mas assim, fala como se não tivesse nada demais na ligação. E tem tudo demais na ligação, né? Tudo demais. Mas só que ele fala para os Trump Minions que não tem nada demais. Aí a Fox fala que não tem nada demais, que é uma caça... E além do Trump, ele arrastou a Ucrânia para uma crise com o Putin, né? Porque o Zelensky estava numa relação com o Putin, retomando as relações diplomáticas com a Rússia, e eles dependem ali, enfim, as passagens de gás que vão para a Europa. Tinha uma relação já restabelecida que voltou a estaca zero. Porque o Trump tem uma fidalguia com o Zelensky que é como se fosse amigos de chopada, né? Não, e o Zelensky, cara, vai sofrer internamente pra caramba. Porque o cara usou a política dele nacional, foi fazer um favor político para o presidente dos Estados Unidos. Complicado. Enfim, todo mundo aí perdeu. O estrago será grande ali, viu? Então, o meu pereba é o Trump. Vamos começar. Craque pereba, Jackson. Meu pereba é o Trump também. Então, e o craque? Ele pode pedir música no Fantástico, então. Trump, 3-0. Olha, e o craque meu é o Bolsonaro com o discurso dele na ONU. Eita! Garoto. Para contrapor, a minha craque da semana é a Greta Thunberg. Enfrentou os barões na ONU, chorou, falou de meio ambiente, fez a crítica ao capitalismo, que só fala em dinheiro, não fala de povo. Adorei a fala da menina, extraordinária. Para mim, a Greta. Cara, eu acho essa menina meio irritante. É mesmo. Mas é uma menina. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, cara. Marcelo. Fica parecendo um anão, entendeu? Para mim falta verdade ali. Eu sei que ela é sueca, que é outra história, mas assim, eu acho tudo muito forte. Ela me irrita. A menina me irrita. O meu craque da semana é o presidente do Senado. Davi Alcolumbre. Alcolumbre. Rapaz, olha, se eu fosse político, militante, eu me filiaria rapidamente aos democratas. Cara, esses caras... Ele é o craque da semana. Ele é o craque da semana. Ele colocou uma pulga atrás da orelha do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro em relação à aprovação da nomeação do Eduardo. Ele colocou o Toffoli junto dele, inclusive contra o Barroso e o Moro. Ele unificou o Senado em torno dele. Foi o grande vitorioso da semana para mim. Foi mesmo. Estou vendo aqui a mensagem que o Rodrigo mandou da questão do Hélio Lopes. Hélio Negão, que ele chama. Jair Bolsonaro. Olha as nossas previsões dando certo aí. Garoto. O que aconteceu com o Hélio Negão? Matéria do Globo de há pouco, dando conta que o PRB caminha a passos largos numa aliança com o bolsonarismo e que o vice desejado seria o Hélio Negão. Com Crivella. Com Crivella. Mas vamos lá, isso é pauta para a semana que vem. Isso aqui levaria mais 1 hora conversando. Mas vem cá, Jackson, desempata aí, Greta ou Alcolumbre? Alcolumbre. Eu fico com a pureza das crianças.
É porque você está sendo pressionado aí, ó. Então, beleza, gente. Dica da semana. Eu permaneço com o Rock in Rio, estive lá no preview, foi um negócio fantástico, aquele troço é um evento excepcional, começa hoje, né? Eu continuo com o indicativo do Rock in Rio. Parabéns ao Medina, né? É um grande indicação para essa semana. Rodrigão. Olha só, eu tenho esse livro aqui há muito tempo, eu voltei a dar uma paginada nele. Sim, o Jackson vai gostar muito. Olha o tema desse livro. É do John Thompson. Quem, na verdade, me falou desse livro foi ele teve recentemente aqui, foi o Manuel Castells. Em uma conferência pequena, ele falou nesse livro do John Thompson, eu fui atrás e comprei. Chama O Escândalo Político, Poder e Visibilidade na Era da Mídia, que conta a história do escândalo na política como um elemento central da política desde sempre. É um livro extraordinário. Já vou atrás dele, não conhecia, não. É um livro de 2002, você só vai encontrar em sebos, é da editora Vozes, de 2002. John Thompson, tá todo marcadinho aqui, porque tem questões muito bacanas. Você sabe que existe um sebo que é virtual, que é fantástico, né? Eu tenho usado muito. Eu compro bastante. E esse livro aqui vale ler mesmo, porque pega as histórias desde 1800 e vem até, enfim, a primeira década dos anos 2000. Muito bacana. Beleza, a minha dica da semana, eu já até mandei para vocês, foi a entrevista do Paulo Coelho à Folha de São Paulo. Muito boa mesmo, muito boa. Magnífica, irreparável, assim, o cara é genial. Não tem outro atributo a dar ao Paulo Coelho além de genial. Genial. E não é só sobre política, o que ele fala sobre literatura, sobre música, sobre literatura, é genial. Acho que todo mundo tem que ler essa entrevista. E lembrando, Paulo Coelho é o escritor vivo mais lido do mundo. 325 milhões de livros vendidos. Não tem nenhum autor com mais livros traduzidos em línguas diferentes. É um homem de 500 milhões de dólares. Não é fraco, não. É muito bom. Gostei muito da entrevista. Eu até comentei na hora que você mandou. Beleza. Gente, obrigado. Semana que vem a gente finalmente entrevista o Rodrigo Amorim, né? Tem uma entrevista com o Rodrigo Amorim e com o Washington Fajardo. Isso. Combinado. O Fajardo você avisa quando vai ser. O Fajardo já botou aqui. Depois eu passo para vocês. Fajardo, arquiteto, cuidava do patrimônio da prefeitura no governo Eduardo Paes. Muito ser prefeito do Rio. E nos dá audiência no canal aqui, sempre está conosco. Mente brilhante, está lá em Harvard. Isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, gente.